Boa noite a todos, tanto vocês que estão aqui nos vendo, os encarnados, como os desencarnados que também nos assistem nessa noite, e como na noite de todas as palestras. O tema dessa noite é a maledicência. Eu já estou pensando aqui o que alguns de vocês devem estar imaginando. Poxa, segunda-feira de noite, noite fria, eu talvez cheio de problemas, vim aqui à casa espírita buscar uma palavra amiga, buscar algo que me faça sentido ao coração, e vem alguém aqui me falar de maledicência, né? Estou perdendo meu tempo aqui. Mas eu espero que não, que quero dizer para todos vocês que vocês fizeram uma escolha de estar aqui, fizeram uma ótima escolha. Vocês usaram do teu livre-arbítrio para decidir o que eu ia fazer nesse meu momento da segunda-feira. Eu costumo muito ser convocado aqui para dar palestras nos sábados, e eu sempre falo que é um prazer estar no sábado à noite aqui. Sábado à noite, na palestra de sábado à noite, é o encerramento desses trabalhos que vão acontecendo aqui na casa desde segunda-feira. Então, da mesma maneira que é um prazer eu estar no fechamento, é um prazer eu estar junto de vocês todos aqui no início dos trabalhos da semana. E tem aquele velho ditado, né? Diz que aquele pau que nasce torto morre torto, e pau que nasce reto vai reto. Então, se a gente começou a semana bem, começou esse ciclo bem, vamos pegar essa boa energia de termos decidido estar aqui na segunda-feira para que a nossa semana seja reta, seja fluida, seja positiva para todos nós. E como falar da maledicência? Sobre que aspecto e o que isso pode nos melhorar, ter algum conhecimento, alguma reflexão quando a gente vai falar sobre maledicência? A gente vai pensar logo, questão de fofoca, mas eu não fofoco, eu não sou aí para essas coisas. Mas maledicência não é apenas fofoca. Maledicência, como a própria palavra diz, ela é maldicência, é dizer mal. E dizer mal não pode ser, às vezes, não apenas dos outros. Muitas das vezes nós estamos falando mal de nós mesmos. E aí, para a gente entender um pouquinho o poder e o perigo, né, da questão da maledicência, a gente tem que entender a questão das palavras. E o poder, literalmente o poder que as palavras têm. E acontece que a gente cai aqui nesse nosso mundo e a gente entra no automático e esquece, muitas das vezes, do poder que carregamos conosco, dos dons divinos que foram nos dados. E para entender um pouquinho o poder da palavra, eu vou voltar lá atrás. Todo esse conhecimento que eu estou passando aqui, ele está nas 4 principais obras do Kardec, né? Então, se vocês quiserem se aprofundar um pouquinho mais sobre os temas, eles estão divididos nesses 4 livros. Mas eu vou voltar um pouquinho atrás e vou falar da nossa criação. Diz, não aqui os evangelhos, mas a Bíblia antigamente. E fez-se o verbo. E Deus disse, faça-se dia e faça-se noite. Então a gente começa a perceber aí, só por essas frases e por essas passagens, o poder que a palavra tem. E um dos poderes, e talvez o poder mais importante, é o poder da criação. E se todos nós aqui fomos criados à semelhança, imagem e semelhança de Deus, todos nós somos, como está muito na moda dizer hoje, co-criadores. E o que nós andamos fazendo com os nossos poderes de co-criação, com os nossos dons divinos, aquele presente que Deus deu a todos nós? Será que nós estamos fazendo bom uso ou mau uso das palavras? A palavra também, ela é a maneira que reflete, que expressa, que espelha quem nós realmente somos. Nós somos criados, eu fiz aqui um desenho tosco, um desenho infantil, eu sou péssimo de desenho,
mas nós somos criados aqui, vamos dizer, essa laranjinha como se fosse o nosso espírito. O azul seria o nosso perispírito, o nosso corpo perispiritual. Todos nós temos, tanto nós que estamos aqui em carne, quanto quando nós estamos no estado apenas de espírito. O perispírito é o nosso corpo espiritual, nós precisamos dele para nos expressar, tanto aqui no mundo físico quanto no mundo espiritual. E ele pode estar, vamos dizer assim, entrelaçado entre nós, mas retraído ele também pode se expandir e alcançar extensões muito grandes. E depois esse mais escurinho, o preto, é o nosso corpo físico. Então, como que o nosso espírito, que é quem nós realmente somos, como ele se expressa nesse mundo? Eu posso me expressar através dos olhares, através dos meus gestos, mas nada reflete melhor ou detalha melhor do que as palavras. Não, mas vocês vão pensar, mas palavras são só palavras. Um aperto de mão tem muito mais força. Será? Esses livros foram escritos há cerca de 150, 160 anos atrás. A ciência, naquela época, ainda estava um pouquinho atrasada com relação ao que a gente conhece hoje. Mas hoje a ciência já nos prova que tudo é energia. De um pequeno átomo cria-se uma bomba atômica que é capaz de matar milhares de pessoas ao mesmo tempo. Então imagine a energia que está ali contida. Por trás do átomo já nos explicam que tudo é vibração, tudo é energia. E o que é a nossa palavra fonada, senão energia pura? Então a força da nossa palavra é imensa. E o poder é tão grande que, se vocês forem ver, antes a gente tinha aqui, mas agora mudou. Aqui tinha o silêncio é uma prece. Em qualquer casa religiosa que você vai, está ali o pessoal em silêncio. Se nós vamos a um hospital, silêncio. Por quê? Porque são instituições que carregam e têm noção da força que as palavras têm, tanto para o bem quanto para o mal. E a maneira com que eu consigo me expressar como eu sou. Então, se nós nos descuidarmos das palavras, a primeira coisa que vai acontecer, eu vou conseguir, não tem aquelas pessoas que são verborrágicas, que não param de falar, e que ela expressa sem querer, ela está lhe falando tanto, está se abrindo tanto, que ela realmente mostra-se quem ela é. Há outros que, com um pouco mais de conceito e de conhecimento, de noção disso, eles se fecham. E há muitos de nós, inclusive todos nós, que muitas das vezes falamos uma coisa, mas estamos pensando outra. Não é verdade? E quando a gente cria essa disfunção, nós estamos fazendo mal, mas um mal tremendo a nós mesmos. Porque todo esse mecanismo divino e maravilhoso é para formar um homem uno. E o que eu digo um homem uno? O que é o homem uno? É aquele que age linearmente. Pensamentos, sentimentos e ação. Tudo condiz. Se eu penso de uma maneira, sinto de outra e ajo de outra maneira, eu vou criar um distúrbio energético, psicológico dentro do meu ser enorme. E vou aos poucos, como uma engrenagem que quebra um dentezinho que está mal ajustado, eu vou aos poucos cada vez ficando mais defeituoso, até que uma hora essa engrenagem quebra. E nós, sem percebermos, estamos fazendo isso no automático no nosso dia a dia, para as coisas mais chulas do nosso dia a dia.
Só falar aqui ali uma coisinha ali que não é bem o que eu estou pensando, mas é só para me livrar dessa pessoa, dessa situação. Isso não tem problema nenhum. Como não tem problema? É como aquele sujeito que bebe um copinho de álcool todo dia. Se ele tomar um dia só não vai ter problema, mas se ele começar todo dia, daqui a um certo tempo, ele vai ter um problema por causa do álcool. E com a gente é a mesma coisa. Se eu começo a falar aquilo que eu não penso, aquilo que eu não sou, eu vou causar uma disfunção em mim. E eu acho que eu estou enganando o outro. Eu falei um negocinho ali só para ele fazer aquilo, só para me livrar dessa pessoa. Isso é maledicência. É um dos aspectos de eu usar mal a palavra. Então eu estou fazendo mal a mim mesmo. O segundo aspecto de eu usar mal a palavra é intencionalmente. Quando aí sim eu vou fazer uma maledicência com relação ao outro. E eu posso falar isso diretamente, ser uma maledicência direta. Ô fulano, isso. Eu usei aquelas palavras carregadas de uma energia negativa, carregada de formas negativas. Ou eu posso fazer isso pelas costas. Eu faço com que aquela energia chegue a essa pessoa através de outros. Aí é a famosa, sim, fofoca. Então é importante a gente entender isso. Uma outra coisa que é importante entender é hábito. Nós somos seres de hábitos. Por isso que tem aquela zona do conforto. A zona do conforto é aquela coisa que é difícil de eu sair desse meu dia a dia, dessa minha rotina, porque eu já estou acostumado, eu acordo, eu faço isso, eu faço aquilo. E às vezes uma coisa tão simples que o médico pede para você mudar o teu estilo de alimentação e você não consegue, porque está habituado a comer, mesmo sabendo que aquilo está te fazendo mal. Então, como a gente vai se habituando aos pouquinhos, a usar a palavra de uma maneira errada, aquilo vai se emprenhando dentro de nós. E quando eu percebo, estourou. Estourou uma relação longa, de longo prazo, estourou uma relação de chefe e empregado, de casamento, de pais e filhos. Mas eu só falei uma coisinha. Você não só falou uma coisinha. Você está falando constantemente várias coisas, usando a tua palavra, o dom divino da tua palavra de uma maneira inadequada, e uma hora ou outra é a tal da gotinha d'água. Aquela palavra que nem parecia tão agressiva, tão assim para você, fez com que a outra parte explodisse e a coisa rompesse. E aí eu pergunto para vocês, amigos, imagina, isso já é ruim numa relação de 1 para 1. Mas imagina que a tecnologia está aí para nos ajudar para o bem e está muitas das vezes para nos pegar em coisas erradas. E se eu, em vez de fazer uma fofoquinha aqui para minha amiga, que vai falar para outra e tal, uma coisa curtinha, eu tiver aparelhos tecnológicos. E esses aparelhos tecnológicos fazem com que aquela minha palavra, aquela intenção que está por trás da minha palavra, cheio de gestos, de tudo muito bem maquiado e muito bem pensado, cheguem a milhões de pessoas ao mesmo tempo. E aquilo lá pode ser repetido, é repetido dia e noite, dia e noite. E será que eu não absorvo? Será que eu não entro nisso daí? O que acontece? Quando nós somos espíritos e nós pensamos, e quando nós entramos num chamado pensamento repetitivo, nós criamos o que é chamado de formas-pensamentos. Essas formas-pensamentos, elas se alimentam desses nossos pensamentos repetitivos. E, de certa maneira, nos colocam num ciclo repetitivo, nos forçando a repetir, ou nos induzindo, não nos forçando, mas nos induzindo a repetir padrões de comportamento que as alimentam através desse nosso pensamento. Quando eu tenho muitas pessoas ligadas no mesmo tipo de pensamento repetitivo, eu formo uma egrégora.
Egrégora é como se fosse uma forma pensamento gigante e muito mais forte. Isso não é ocultismo, não é magia, é o que nos traz a doutrina através do seu conhecimento. E disse o Cristo: orai, e quando se juntarem 2 ou mais em meu nome, lá estarei eu. Porque a oração solitária, sim, tem muita valia. A oração em conjunto tem uma força muito maior. E da mesma maneira, os nossos pensamentos e palavras em conjunto. E a capacidade que essas palavras têm de induzir as pessoas é muito grande. E tudo isso é científico hoje já provado. Por exemplo, existe uma pesquisa onde as pessoas, quando colocadas em grupo, elas tomam algumas atitudes que, se elas estivessem isoladas, elas jamais tomariam. Então a gente vê de repente aquilo, o fulano lá, torcida de futebol, se meteu numa briga. Aí vão ver, mas aquele sujeito, ele nunca brigou na vida, nunca xingou, nunca fez nada. Mas quando ele esteve lá envolvido naquela egrégora daquele grupo, ele tornou-se diferente. Ele foi induzido e ele se permitiu a se tornar uma pessoa agressiva, sem o ser. Então imagina o que está acontecendo no nosso dia a dia. Eu falo assim, a gente, né, Fabi, a gente é um pouquinho mais antigo. Antes a gente tinha a televisão. E era uma televisão, 4 ou 5 canais em cada lado. Depois, agora cada um tem uma televisão no seu quarto. E pior ainda, agora é o tal do aparelhinho celular que todo mundo carrega na sua bolsa, no bolso, enfim. E o que isso está nos trazendo? O que eu estou me conectando todo dia? Quais são esses noticiários que são tão importantes? O que eles trazem? Eu acho que aqui todo mundo tem um pouco de consciência, eu não vou dizer eu, mas cada um reflita por si mesmo. O que eles nos trazem, esses noticiários? Será que eles não estão nos induzindo a certo tipo de comportamento? Será que esses tipos de comportamento, a partir do momento que eu entrei nessa egrégora, ou de uma questão política, ou de uma questão de polícia, né? Ou seja lá, uma questão econômica, como é que eu estou sendo? Será que eu não sou influenciado por isso? Será que isso não muda a minha atitude do dia a dia? Será que essas coisas que estão vindo para mim, elas são para o meu bem ou para o meu mal? É o uso da palavra ao bem ou ao mal? Será que eu não estou me enganando, dizendo, eu preciso ver isso para estar informado? A diferença é eu estar informado. Há uma outra diferença é eu escutar o repórter da manhã, vejo as mesmas notícias no celular na hora do almoço, quando saio lá do trabalho, chego em casa, já ligo e vejo o jornal das 6, depois o das 8 e depois o da meia-noite. Não estou falando só de jornal. Mas se eu gosto de ver filme, e a maioria dos filmes que a gente vê hoje, eu estava rodando aí, você vai rodando Netflix, essas coisas, você olha lá a sinopse, sexo, violência, drogas. Acho que 90% deles, dos temas, são esses dos filmes de hoje. E aí, será que eu não estou entrando nessa egrégora desse filme? De todos aqueles artistas que participaram, de quem escreveu, de quem desenvolveu aquela ideia, com tanto sangue, com tanta morte. É ali que eu estou indo. E depois eu acho que eu vou deitar e vou dormir tranquilo em casa. Eu vou ter uma noite e vou sonhar com Jesus. Né? Talvez eu vou sair na rua e vou me meter numa confusão. Será que eu não vou ser violento? Não vou reagir? Então, esse conhecimento, esse autoconhecimento que a doutrina nos traz, é que é importante, foi esse o objetivo da ideia de falar de maledicência, para a gente entender quão importante é o autoconhecimento. Quando eu tenho autoconhecimento, eu posso, a partir de amanhã, que eu escutei aqui o que o Luiz falou, eu posso começar a observar melhor como eu estou usando as minhas palavras, como as outras pessoas estão usando as suas palavras, e como por muitas das vezes a melhor maneira de eu preservar o meu corpo, preservar a minha alma,
é me manter em silêncio, num lugar de silêncio. O silêncio, ele acalma tudo. O que nós aqui da cidade, a gente geralmente não busca? Eu preciso fim de semana, eu preciso viajar, eu preciso ir para um lugar calmo, tranquilo. Ficar em paz, que ninguém fale nada comigo. Não é verdade? Aí de repente eu vou pegar, porque as palavras, elas têm o poder pela voz, mas elas também têm o poder escrito. E em vez de eu me ligar, ficar aqui no celular, vendo aí notícias, mídias sociais, eu vou pegar uma dessas 4 obras aqui. E vou ficar em silêncio, e vou começar a absorver o que está aqui. Aí eu vou estar nutrindo minha alma. Eu vou também estar cuidando do meu corpo físico. Eu vou estar saindo dessa onda toda de frequência, de maledicência que está nos cercando. E a maledicência, ela é tão perversa, e ela é tão sagaz, que ela nos leva para uma outra questão que também não devemos fazer, que é o julgamento. Jesus ensinou a não julgarmos ninguém. A doutrina espírita, então, quem lê além dessas obras, lê as obras complementares, principalmente os romances, né, a gente percebe que nós não somos capazes de julgar ninguém, porque a gente não sabe da história daquela pessoa. A gente está tendo uma ínfima visão de um acontecimento e a gente já quer julgar aquela pessoa. Então, quando vem uma notícia na televisão, a gente não conhece a pessoa, a gente não conhece a família, a gente não sabe o que fez aquela pessoa agir daquela maneira, e todos nós já julgamos e condenamos. Então, a maledicência nos faz mal em ambos os aspectos, para aquele que está falando e para aquele que se vê obrigado a julgar aquela mensagem. Então, uma das maneiras que eu acho interessante, pelo menos uma dica assim que funciona, eu tenho um colega que ele é daqueles verborrágicos, né? E ele é fofoqueiro também. Ele gosta de falar dos outros amigos. E ele vem, te cola ali e gosta de falar. Eu escuto, mas eu procuro não julgar. Depois de 5 minutos ele começa a diminuir o que ele está falando, começa a diminuir, daqui a pouquinho morre o assunto. A tendência, muitas das vezes, eu me peguei, ele está falando daquele meu colega, puxa, é assim mesmo, não é? Eu vou lá e confirmo o que ele está falando. Estou fazendo o meu julgamento, estou entrando nessa energia, não é? Então, é muito delicado os jogos de palavras. A gente não vê o que está acontecendo hoje aqui também no nosso dia a dia, palavras escritas ou faladas, não temos a questão dos controle do que pode ser dito ou não pode ser dito. E isso vem há muito tempo. Este livro aqui foi mandado ser queimado em Barcelona pela Igreja Católica. Não podia ser dito, lido, nem falado. Né? É a questão toda do conhecimento. Porque essas pessoas, elas sabem o poder da palavra. Porque tanto se investe em propaganda, porque tanto se paga bem acima da média para um bom profissional da comunicação, da televisão, âncora do jornal, aquele artista famoso, porque as palavras têm muito poder. E todos nós, amigos, temos esse poder. E o meu recado dessa noite é que façamos bom uso das palavras. Que em vez de maldizer, que nós bendigamos. E assim é como se nós estivéssemos tomando gotinhas de saúde, gotinhas de amor, todos os dias. E aos pouquinhos, em vez da minha engrenagem ficar toda desajustada, de eu não ser um homem uno, pensar, sentir e agir de uma só maneira, eu vou começar a me tornar esse homem uno. Tudo que eu pensar, eu vou sentir e eu vou agir dessa maneira. E assim eu vou entrar em harmonia com o divino. E a minha vida tende a fluir de uma maneira muito mais fácil. A tendência é que os meus caminhos se aplanem, as minhas dificuldades se amenizem, e eu possa sair por aí sendo um verdadeiro filho de Deus,
um verdadeiro procriador, que das minhas palavras saiam amor, saiam flores, saiam palavras de auxílio. As palavras curam. Jesus curou pelas palavras. E outros, além de Jesus, curaram pelas palavras. Jesus também nos deu o mesmo exemplo de como as palavras podem nos ferir. Jesus amaldiçoou a figueira. O poder de Jesus era tão grande que a partir do momento que ele amaldiçoou a figueira, ela secou, nunca mais deu fruto aquela árvore. A partir do momento que ele disse, anda-te, levanta-te, ele tirou um desencarnado, fez um desencarnado vir à vida. Quando ele falou para o centurião, vá na tua casa, pois tua filha não precisa, teu servo já está curado. É o poder da palavra, que nos foi dado de presente. E como é bom quando nós encontramos aquela pessoa na rua que nos dá um sorriso, nos dá um bom dia verdadeiro e sincero, aquela pessoa que nos dá palavras amigas. Nós podemos ser esses, e não apenas sermos pedintes, estarmos precisando o tempo inteiro de escutar boas palavras. Sejamos nós, então, amigos, esses seres divinos a que fomos criados, e exerçamos os nossos dons com amplitude, com benevolência, e assim a alegria vai se fazer cada vez mais presente no nosso coração, e aos pouquinhos, todas essas dificuldades que nós temos, esses sentimentos negativos que por muitas das vezes nos trouxeram aqui essa noite, junto com o auxílio dessa equipe espiritual, com todos os tratamentos que essa casa oferece, nós vamos começar a nos sentir melhor, mais felizes, mais alegres, e quem sabe, né, Fabi, eu começo até ter assim vontade, quem sabe mais para frente, de vir colaborar aqui ser um trabalhador da casa também, né? Então esse é o recado da noite, espero que as minhas palavras sirvam para reflexão, e que a gente possa realmente, a partir dessa questão das palavras, né, a partir de amanhã, começar a prestar mais atenção e fazer bom uso das nossas palavras. Obrigado, gente. Obrigada, Luiz. É uma tarefa para todo mundo.